Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito das questões religiosas, das crenças religiosas. Fiz um vídeo alguns meses atrás falando a respeito de uma religião a qual não está associada a deuses, ou seja, uma religião que não é teológica, a qual religião eu não conhecia, e através de um vídeo na internet sobre sociologia, sobre a sociologia, um professor no fim falou que existia, falando a respeito da sociologia, falando do sociólogo e filósofo também Augusto Comte, que no final da sua vida ele deu uma louca, o professor quis dizer assim, que ele deu uma louca e fundou uma religião. Aí eu fui despertado a conhecer essa religião que eu não conhecia. E entrando lá nas redes sociais, eu descobri essa questão da religião e que havia dois templos aqui no Rio, aqui no Brasil. O primeiro foi no Rio de Janeiro e o outro templo ali no Rio Grande do Sul. Aí comecei a dar uma pesquisada a respeito de uma religião que não é teológica, mas sim agnóstica. E aí comecei a ouvir alguns vídeos, alguns documentários a respeito da mesma, né? E fiquei impressionado, porque as demais religiões estão associadas a deuses, né? Porque a palavra religião vem do latim religare, ou religar. Então, os gregos religavam o ser humano aos deuses, né? Assim também a religião romana religa o ser humano a um suposto Deus, né? A um Deus monoteísta. E já essa religião fundada pelo filósofo e sociólogo Augusto Comte, no meado do século XIX, essa religião foi chamada a última religião, a religião da humanidade. A religião da humanidade. Se religião significa religar, então essa religião tem um novo sentido de religação. Religa os seres humanos a outro ser humano. É por isso que a religião da humanidade, ela está religada à humanidade. Religa os seres humanos entre si. Ou seja, religa as pessoas entre as pessoas. Então é uma nova religião, ou seja, uma nova forma de religar-se, de religar o ser humano, não ao sobrenatural, mas sim ao natural. Não ao invisível, mas sim ao visível, aos seres humanos. E nessa questão, essa religião, ela presta o culto à ciência. A ciência é o que a ciência? Não é a invenção do ser humano? A ciência é a criação do ser humano, é pesquisa, né? Ciência é conhecimento. É a busca pelo saber, pelo conhecimento. Então, essa religião, ela presta o culto à ciência, presta o culto aos seres humanos, à humanidade. Então, religa-se aos seres humanos e não aos deuses.
e não a Deus ou deuses, mas sim ao ser humano. Então fiquei admirado de existir uma religião assim, uma religião que ela não é teológica, mas sim agnóstica, né? Mas no fundo eu percebo que eles não negam, assim no caso, eles dizem que não sabem se Deus existe, eles não sabem se existe ou não, se existe espírito ou não, se existe alma ou não, se existe inferno ou não. Mas no fundo a pessoa percebe que na prática, no viver prático, vivem como se essas coisas não existiam. Como que não existia deuses, vive como se não existe inferno, alma, espírito, porque não enfatiza, não pregou essas coisas, não faz apologia a essas coisas, mas sim ao que é material, aquilo que se vê, aquilo que se pega, aquilo que se ouve, que se experimenta, que tem uma comprovação científica. A isso aí, essa religião dá crédito. Eles afirmam, por isso que é chamado positiva, porque afirma aquilo que a ciência afirma, aquilo que a ciência confirma, aquilo que tem comprovação científica, acredita naquilo que tem comprovação científica, por isso que é uma religião positiva, né? Então, na sua literatura, Augusto Conte fala que o ser humano viveu três estágios da sua existência, que foi, ele chama os três estados, né? O teológico, o metafísico e o positivo. Então, esses três estados que o ser humano usou para dar explicação aos fenômenos da natureza, a origem do universo, a origem da Terra, o homem baseou nesses três estados. O teológico quer dizer que foi Deus que fez. Os fenômenos da natureza, relâmpago, trovão, dizia que eram os deuses, né? Os deuses. Aí veio o estágio que é a filosofia metafísica, que também ensina os poderes invisíveis. Os poderes invisíveis, e procura dar explicações aos sentimentos, ao psique do homem, ensinando que tem alma, espírito, que o homem é um ser espiritual, que o homem tem a alma, que é imortal, essas coisas, tudo isso é da filosofia, né? A filosofia ensina isso, a questão da metafísica. E agora, o último estágio, segundo Augusto Conte, é o estágio positivo, que é as explicações de maneira científica. O que a ciência explica sobre a origem do universo, como surgiu o universo. A ciência evolucionista ensina que teve início no Big Bang. A ciência ensina que trovão, relâmpago são fenômenos naturais e que não tem nada de Deus ou deuses que está fazendo agir, que terremotos são questão de placas tectônicas. A ciência ensina a respeito do arco-íris, que é um fenômeno natural, que é um processo da chuva com o resplendor dos raios do sol que faz o arco-íris, que não tem nada a ver com deuses ou deusas, que não é sinal de Deus nenhum, nem rastro de deusa nenhuma chamada a eles, porque na Bíblia fala arcos. Mas os gregos, quando viram aquele arco, aquele fenômeno ali natural, eles diziam que ali era o arco de Íris, a passagem, Íris estava passando, ali é o arco de Íris. Então atribuía aquele fenômeno ali, o arco-íris, ao rastro de Íris, né? De Íris, uma deusa lá da Grécia, né? Uma deusa grega. Então, isso aí tudo é explicações do que? Teológica. Explicação teológica. Não é explicação
positiva, que é científica, que está comprovado. Que o arco-íris só acontece quando tem sol e chuva. Aí acontece-se a questão do arco-íris. O arco-íris. Então ele diz assim que a gente vive hoje no estado positivo, que é a questão de dar as explicações de acordo com a ciência. Mas esse estado positivo, nem todos vivem esse estado positivo. A maior parte ainda vive ainda o teológico e o metafísico ainda dá explicação de maneira teológica e metafísica. A metafísica é quase uma explicação teológica disfarçada, né? Mas a maior parte das pessoas ainda dá explicações dos fenômenos ainda da maneira teológica, atribuindo a Deus e deuses. Hoje algumas pessoas ainda pensam que tsunami é Deus que está irado com a humanidade. Deus, os politeístas dizem deuses, né? Os monoteístas falam Deus, que é Deus zangado, que é Deus que não está satisfeito com o viver do homem, está mandando esses furacões, tsunami, terremoto, que isso é castigo de Deus, o Deus judaico-cristão. Já os politeístas dizem que eram os deuses, vários, né? Que para cada fenômeno da natureza atribuía-se a um Deus. Era um Deus que era causador do trovão, outro do relâmpago, e assim sucessivamente, né? Mas para o monoteísmo é um Deus só que causa todas essas coisas. Mas já a ciência, que é naturalista, a ciência que se firma na observação, no experimento, no análise, explica esses fenômenos como coisas naturais, como fenômenos da natureza, e que não há nenhum poder inteligente que esteja direcionando, ou usando, ou fazendo com que essas coisas aconteçam. Está entendendo? Que a natureza é cega, que um relâmpago acontece porque é um fenômeno natural e não tem nada por trás, assim no sentido da nação, essas coisas, uma mente, um desígnio inteligente, como é ensinado pelas religiões aí. Então, de acordo com a religião da humanidade, ou a igreja positiva, eles ensinam que a humanidade ainda não vive esse estado positivo, mas ainda vive o estado teológico e metafísico. Porque as explicações que eles dão para as coisas é de maneira teológica e metafísica. Eles ainda dizem que Deus me livrou. Acontece um acidente, a pessoa tem uma sorte de se livrar, a outra morre, ele fala que Deus me livrou e deixou o outro morrer. É assim, né? Então a pessoa estuda, se sacrifica, vai dormir tarde à noite estudando para passar numa prova. Depois que ele passa numa prova, ele diz, graças a Deus eu passei, e esquece dos méritos dele e atribui a um ser invisível coisas que foi esforço dele, e também a ajuda de um professor que ele teve, que passou ensinamento para ele, que ensinou para ele, e ele entendeu, registrou, copiou e guardou tudo no seu cérebro para na hora fazer a prova e passar. Mas ele, devido ainda ao costume da explicação teológica, ele diz assim, graças a Deus eu passei. O jogador treina a semana toda, treina pênalti, treina falta, bater falta, tudo isso, para quando chegar na partida de futebol que está valendo ali, na hora, ele vê o fruto do seu treino, faz o gol, bate uma falta bem, bate um pênalti bem, e aponta o dedo para o alto, dizendo assim, que Deus ajudou ele. Isso tudo é explicação teológica. Ele esquece de falar que foi o esforço dele, ele que se dedicou a treinar, a caprichar para saber fazer o gol, a caprichar a marcação para saber marcar. Mas é porque a mente, a maneira de vida de muitas pessoas hoje ainda
leva para o lado teológico das explicações, né? E não para o lado positivo, que é o esforço, ele esquece. Então a humanidade ainda vive na infância, na idade da infância ainda, que a religião que tem deuses ou Deus, e que dá a explicação não científica, essa religião e as pessoas que seguem essa maneira ainda vive na infância do ser humano. Na infância do ser humano. As explicações religiosas ou teológicas explicações da infância do ser humano. Então o ser humano precisa chegar na fase adulta, crescer. E a fase adulta é seguir as explicações, é viver de acordo com o ensinamento científico. Aquilo que tem comprovação científica, aquilo que é positivo. E a maior parte não vive essa questão positiva, ainda vive a fase teológica, ainda vive a fase da infância, não cresceram intelectualmente para falar de acordo com a ciência. Então é como diz o ditado de Richard Dawkins, ele dizendo bem assim no seu livro, ele diz assim, um livro que eu tenho dele aí que fala Deus um delírio, ele diz assim, ele comenta sobre, quanto mais religioso, menos científico é a pessoa. Quanto mais científica a pessoa, menos religiosa, no sentido da religião, no sentido de teológico ele é, menos teológico ele é. Porque a questão religião, como eu falei, que é religar, essa religião da humanidade, que é a religião de toda a humanidade, a religião da humanidade, ela é positiva. Ela não vive, não dá explicação teológica, mas sim explicações científicas, porque ela tem como dogma a ciência. A ciência da astronomia, matemática, sociologia, antropologia, biologia, todas essas ciências aí que o homem inventou e que é real e que tem a explicação real para as coisas, para os fenômenos da natureza, para a origem da vida, para a origem do homem, da vida, o futuro do planeta Terra, o futuro do ser humano. Essas ciências dão explicação para todas essas coisas de maneira positiva, porque a verdadeira ciência não fala o que acha, mas quando se pronuncia-se naquilo que é certeza, que você pode fazer um experimento, pode fazer uma observação, que realmente aquilo ali é uma lei, aquilo ali sempre irá acontecer daquela maneira. Toda vez que você fazer da maneira que for ensinado, vai acontecer e dá certo. E dá certo e é real. Então é isso. A religião da humanidade, é uma filosofia inventada por Augusto Comte. Essa religião, ela é agnóstica. Mas por que não dizer também ateia? Ela não se diz ateia, mas na prática, no seu viver, o viver dessas pessoas, eles vivem como se essa questão Deus não existisse. Porque a pessoa que realmente crê em um Deus, ele não vai dizer um suposto Deus, né? Em falar assim, um suposto, uma coisa que supõe ser, que não é, né? Suposto. Supõe que existe, mas não existe. Quer dizer isso. Então é isso aí. Então existe essa religião, a religião da humanidade, criada por Augusto Comte no meado do século XIX. Existe um templo ali no Rio Grande do Sul, onde todos os domingos as pessoas ali, os adeptos ali se reúnem para ouvir a prédica dominical. Cada mês do calendário positivista, que eles têm um calendário de 13 meses, cada mês de 28 dias, cada mês é dedicado a um personagem, Aristóteles, Platão, ou a Moisés, a Paulo, Arquimedes e muitos outros homens, mulheres
que fizeram descoberta e que teve grande influência na humanidade, que foram os benfeitores e que trouxeram benefícios, os seus conselhos, os seus ensinamentos, trouxe vários benefícios para a humanidade. Então, todos os domingos, ali das 10 a 1h da tarde, eles estão ali reunindo para prestar um culto à humanidade, prestar um culto ao conhecimento. E ali ampliar mais o conhecimento. E ali ele se reúne para congratular, para compartilhar e partilhar com os irmãos que ali se reúnem. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.